tinha pegado ele, então ferroado. Esse foi o dia que eu percebi, porque a gente sempre estava tentando decifrar esse enigma, né, dessas varas de pesca, né? E eu achei bonito, de repente ele começou a fazer isso daqui. Então eu falei, hoje é um dia que é diferente do outro, né? E eu rapidamente subi no teto do barco e tirei essa foto. E depois que eu lembro, não tem outro momento desse, que foi o dia que ele mais vara usou no rio. Aqui ele ajudando o barco que tinha quebrado dos japoneses, do seminarista, e ele parou a pescaria e falou, vamos ajudar. E ele mandou todas as pessoas subir no barco dele e levou até o Nabilec. Jaú, no Forte Olímpico. Esse aqui é um dos raras fotos que tem, que eu já procurei, talvez tenha naqueles negativos, mas ainda falta revelar, onde eu entrava para tirar o peixe do fundo da água, né? Então, essa parte aqui não é de outra foto, mas essa aqui, os três que está aqui, e ver a alegria do verdadeiro Pai quando salva, você tira o peixe, né, que ele praticamente está perdido, né? Ele enroscou no fundo, então você vai ter que rebentar a linha. E eu descia lá e eu tirava o peixe, né? Desenroscava das madeiras e trazia para o barco. Aqui eu mistei de novo. Aqui já a estrutura que foi preparada, né, esse aqui o verdadeiro Pai pediu para, quando achou que realmente iria ficar o pé aqui, na região do Pantanal, também houve uma mobilização mundial para suportar tanto em corrente de orações, em condições, e também financeira. E também a Providência Oceânica teve que construir barcos, né, para mandar para essa região, né? Então aqui também eu agradeci muito depois, porque foi investido milhões de reais para mim se aperfeiçoar, não só eu, mas todas aquelas pessoas do time de pesca, para conhecer o Rio Paraguai. Então a gente tinha dos melhores equipamentos, inclusive veio uma equipe do Rio de Janeiro estudar um desses barcos da Marinha, e eles chegaram e comentou que nem os barcos dele dessa região aqui não tinha, os melhores barcos dele não tinham o equipamento desses barcos, ou seja, que era muito bem equipado para ser um barco de pesca, né? Por isso também houve-se também aquela questão de estudo, os militares vieram estudar, porque para que todo aquele tipo de equipamento, desde ecossonda, que isso só usa em alto mar, como o EPIRB também, um aparelho que, se você for a pique ou afundar o barco, aquele aparelho entra em contato com a água e começa a emitir sinal de satélite, que alguém tem que vir socorrer, e eles queriam saber para que isso, né? Eu aproveitei e comecei a dar testemunho, mas o testemunho meu era muito assim, sobre o reverendo mundo, não era sobre o princípio divino, né? Então eu não tinha muito conhecimento. E esse aqui era os barcos. Esse motor, na verdade, foi o Hotel Salobra, né, o Sr. Maurício Baldini, que comprou esse aqui. Aí esse aqui já é o próprio verdadeiro Pai que desenhou esse barco aqui. Aqui já há frota de barcos na frente do Nabilec. Aqui já é dois peixes, né, pegados no mesmo anzol, na mesma vara. Tem a linha que tem um adaptador aqui que você coloca um anzol menor e outro maior. Tem muitas teorias que tecnicamente todas estão certas, né, sobre Abel e Caim, tem muita coisa envolvida nesses dois anzol aqui. Então tem na vara de pesca, na linha, tem tudo a ver. E aqui pegou dois peixes de uma vez só. Por isso tirou. Entrando, saindo do barco, Forte Olímpico. Aqui já Nabilec. Isso aqui, devido ao verdadeiro Pai ficar muito tempo no Rio Salobra, talvez vocês algum dia vai passar por isso, que a gente está planejando, vai ser organizado no futuro um seminário 40 dias no Pantanal de pesca, vai ter o
curso do Verdadeiro Pai no Pantanal sobre essa providência, e com certeza vocês vão passar por essa experiência. Quem fica num barco muito tempo vai ter problema de coluna, de costa, porque todo o tempo você tem que estar usando o seu corpo para equilibrar o barco. Só que se você estiver sozinho, você fica quieto, fica parado, está pronto. Mas se tiver dois ou três, principalmente um que não para no barco, você todo o tempo você vai ficar torto, você vai ficar para frente ou para trás, tem onda, vai dar problema. E o Verdadeiro Pai, teve uns líderes falaram, e o Verdadeiro Pai comentou sobre isso no Abilec, que cada ano dele aqui no Pantanal é o que vale 10 anos. Então, ou seja, foi aquela questão que provavelmente no futuro vai ter mais sobre esses testemunhos, né, sobre o aceleramento da providência. Então, houve-se esse aceleramento, houve, que um dia eu ainda perguntei para ele, sobre, lá no Salobra, no começo, presidente Kim, então quando eu falava alguma coisa, o presidente Kim, o Verdadeiro Pai, imediatamente já perguntava o que estava falando, né? Por isso se comunicava bastante. Mesmo que eu falava baixinho, que ia falar só para o presidente Kim, ele já perguntava alguma coisa. Ou seja, eu perguntei qual é o conteúdo da oração e nessa época eu já estava o conhecimento que eu escutava na oração, falava Bodi, né? Bodi, eu achava que o nome dele era Bodi, então eu falava Bodi, depois mudou para Abuni. Mas, ou seja, o conteúdo da oração, quem fala na oração, porque às vezes ficava quieto, abaixado, né? E eu via que ele não estava dormindo, percebia, né? Aí ele perguntou, e ele já virou para dar sermão. Conteúdo da oração é para que 1000 anos estabelecesse o reino de Deus na terra. Em 1000 anos fosse tudo resolvido, todo retornar para Deus. Ou seja, demorava, eu estou explicando isso bem rápido, mas se for explicar do jeito que aconteceu, vai entender melhor. Ainda eu brinquei, né? Mas se falar isso para as pessoas vai ser dura, chorar seguidor, né? Porque 1000 anos, daqui 50, 100 anos eu já não vou estar mais aqui, tá bom, né? Mas ele imediatamente, eu pensei, né? Eu brinquei assim. Aí imediatamente ele falou, mas por causa do Pantanal pode ser feito, o reino de Deus na terra pode ser construído com um piscar de olho. Ele, nessa época, usava muito piscar de olho, né? Eu escutei falando também Forte Olímpico, passar como um piscar de olho pode ser construído o reino de Deus por causa do Pantanal. Então, a grandiosidade desse lugar aqui ainda está longe do nosso conhecimento, ainda, porque precisa fazer muito estudo. Tanto é que na Bíblia Celeste ele fala que o Pantanal vai ser tema de faculdade no futuro, e vai. E também mesmo nessa época do Salobra, quando começou a providência, porque fala Salobra, fala Pantanal, mas Pantanal na verdade é Salobra, Nabilec e Punta del Este. São três lugares que representam essa providência do Pantanal. Três pontos. Então se vai acelerar. No começo, quando começou no Salobra, ele falou. Começou os 3 dias de pesca, né? 3 dias do período que foi decisivo para ele fincar o pé, para começar a estabelecer a providência do Pantanal, no Pantanal. Porque aqui no Golpe, projeto Jardim, já estava estabelecido, já estava resolvido, assim, já estava concretizado assim, o que iria, já tinha uma providência aqui. Mas no Pantanal ainda não havia. Então, chegou um dia, nesse período que eu chamo de 3 dias, ele chegou na beira do rio e ele falou, eu preciso encontrar um sinal aqui. Se em 3 dias não aparecer para mim, eu vou para a África. Na beira do rio Salobra, já tinha participado, já tinha pilotado o barco, já tinha entrado na água, já estava tudo assim, só precisava ele encontrar realmente, ou seja, era um sinal que ele queria. Só que esse sinal na minha cabeça era um pacu.
Ele não precisou falar o que era, porque se ele sai para pescar com aquele monte de vara e vai no rio que é difícil de pegar peixe, eu já percebi, né? Ele quer pescar no salobra. Então chegou, perguntou, e ele falou, e ele estava aqui assim do meu lado, o tradutor, e ele aqui. Aí ele falou, você tem ideia? Bateu nas costas, você tem grande responsabilidade. Foi nesses 3 dias que realmente eu senti a pressão, como era assim, porque ele tinha falado aquilo lá para mim, só estava 3 pessoas, 4 pessoas ali, ninguém ouviu. E também de repente começou a cobrança, né? Poxa vida, cadê o verdadeiro pai não pegou peixe, tem que fazer ele pegar peixe. Mas então você fala para ele que ele tem que trocar o sistema dele. Eu pedia para as pessoas traduzir para ele, por favor, né, traduz para ele. Mas ele é o Messias, ele sabe. Mas aquilo não entrava na minha cabeça. Então eu já rebatia, né? Então se ele é Messias, então manda ele fazer os peixes pular dentro do barco dele, então pensava, né? Faz, cadê os peixes? Eu fazia essas perguntas. Porque aí as pessoas já falavam assim, porque como eu já tinha um entrosamento com ele, já começou a chamar assim de como se fosse arrogante, ou usar a posição, mas isso definitivamente eu nunca usei, tanto é que realmente muitas pessoas têm eu como um fantasma mesmo, porque eu quase não apareço, e é muito difícil dar testemunho sobre esse tempo, né, por causa do tamanho do conhecimento que tem, e tem essa dificuldade também de falar as coisas, né, porque será que vai compreender? Será que vai acreditar? Vai compreender? Mas na verdade tem que falar. Então, ele bateu nas costas e falou. Primeiro dia, não pegou nada. Segundo dia, eu esperei até 2 horas da manhã. A pessoa chegou. Você falou para ele? Não falei, mas ele sabe. É Messias. Aí, naquela manhã, combinamos, né? Aí eu encontrei outra pessoa para ele conquistar, para fazer aquela pessoa falar, para traduzir, né? Porque eu não ia chegar, reverendo, não, você tem que trocar isso aqui. Isso era longe de pesca, a gente andava 3 horas para chegar nesse lugar de pesca. Depois, aí esse dia foi assim, saía de madrugada e voltava de noite, dormia 2 horas por noite, tinha que levantar cedo e ir de novo no outro dia. Mas chegou o segundo dia, na volta, não pegou nada. E eu via lá aquela situação, ele pescando da mesma maneira, com isca viva, com carne, e as piranhas chegavam, e o pacu nada, e você via os pacus. Mas o pacu não come, ele nunca tinha visto barco na vida, assim, de barulho, chegou com um motorzão lá e de repente começou a fazer barulho. Segundo dia para o terceiro dia, nós já ia para o terceiro dia de pesca. Então à noite nós tomamos uma decisão, combinamos com aqueles amigos meus que vocês viram no começo, que era o Moacir. Você sobe com o barco, vai fazer o seguinte: você pode passar, porque ele já tinha uma ideia que ninguém passava pelo barco do reverendo Will. Então você faz o seguinte: você mais outro, pega a gasolina escondida, prepara o barco, qualquer coisa você sai atrás, pode deixar comigo que eu falo que foi o chefe que mandou. Então eles fizeram isso. Porque eu queria provar que ali tinha peixe. Porque ele jogou a responsabilidade nas minhas costas. Falou que tinha que falar que tinha... falou que se não pegasse, não encontrasse sinal, iria para a África. E bateu nas minhas costas e falou que tinha responsabilidade. Então eu vou tomar a minha. Vamos lá. Só que ninguém tinha ouvido. Ninguém escutou assim as pessoas que eram responsáveis para cuidar, liberar o barco e o motor. Então eu tratei com meus amigos, falei, vamos fazer, vamos. Combinando. Chegamos no local de pesca, ele chegou bem atrás de nós. Aí eu falei, reverendo friend, salobra tu. Ele já chamou. E mandou passar. E eu falei, teste, né? Um teste. Ok? Deu sinal. Autorizou passar. Um teste. Ok? Deu sinal, autorizou passar, passou, foi embora. Só que eles não foram muito longe. E quem já pescou, sabe, conhece rio, rio é uma coisa, você não pode fofocar na beira do rio
de uma pessoa se ela estiver muito próxima, umas duas curvas, porque o barulho vai longe, né? Vou escutar você falando. Então, o som na água vai 2, 3 quilômetros, é muito nítido, né? Então, mas eles pararam muito próximo, mais umas 3 curvas de rio. Era curvinha, mas em linha reta era perto. Só que já era 2 horas da tarde, eles não tinham pegado peixe e também nós não tínhamos pegado peixe. E ele insistia em colocar aquele chumbo grosso, grandão, pesado, 2 anzol e carne, isca viva no outro. Você põe a isca viva assim, o pacu não vai comer de jeito nenhum, ele é acostumado a comer fruta. É um lugar assim que a gente fala que os pacus de lá é vegetariano. Então eles, não vai acontecer. Aí eu coloquei as iscas na minha mão aqui e foi. Como eu vou falar para esse homem que está errado? E eu, nos primeiro, segundo dia e já no terceiro dia, eu batia na costa do senhor Kubepak, né? Ele... A última vez ele fez assim, e eu coloquei assim, né? Eu precisava, mas eu queria explicar. O Kubepak para explicar para ele, né? Mas aí a coisa ia complicar, né? E toda hora, no primeiro, segundo dia e já no terceiro dia, já umas 2 horas para 3 horas da tarde, sendo que às 5 horas a gente tinha que preparar para começar a descer o rio, nesses primeiros dias, já estava acabando o tempo. Aí eu coloquei aquela linha, o anzol, o chumbo, as coisas na minha mão e fiz assim, bom, se eu começar a planejar aqui, chegar lá vai dar tudo errado, né? E eu coloquei assim e tentei, falei, bom, eu vou falar para uma pessoa surda e mudo, e como tem que ser, né? Ou seja, é como se estivesse encontrando uma pessoa de outro mundo ali e tinha que explicar para ela. Então vamos lá, vamos. Aí teve uma hora que a última vez eu tentei explicar para o senhor Kubepak, ele... Aí eu falei, agora já é. Passei pelo banco do barquinho pequeno e fui, bati nas costas do reverendo deu a ideia na hora, né? Pacu, ok. Pacu, piranha, ok. Pacu, piranha, novo, tentando explicar, né? Eu consegui explicar para ele e ele entendeu. É que se eu colocar na minha mão e explicar para qualquer um de vocês vão entender também. Então qualquer pessoa consegue fazer isso, se quiser, consegue. Mesmo se eu falo outro idioma, consegue se comunicar. Vai conseguir. E ele entendeu. E eu falei, quando eu falei que naquela situação, piranha, vem, tchau, tchau, bye, bye. Aí eu falei câmbio, porque naquela época eu falava câmbio, achando que eu estava falando inglês, né? Estava bem no inglês, né? Câmbio é espanhol, porque câmbio também é um código internacional de rádio amador. E câmbio, quando ele falou câmbio e fez assim, eu já passei a mão numa linha daquela e já comecei a recolher, ele recolheu também. Já puxou, eu imediatamente comecei a cortar as linhas, tirar o chumbo e trocar tudo e já começamos a arremessar, bem rapidão. Nessa hora que começou a arremessar, terminou, eu voltei para o barco, meu lugar, nem sentei, né? Aí sim, aí eu fui, ali acho que foi a primeira vez que eu rezei o Pai Nosso, Maria, porque falei, agora a coisa complicou, né? Porque agora ele pode chegar no hotel e falar que ele fez do meu jeito, mas e se o peixe não veio? Aí eu comecei, a coisa preocupou, então eu realmente precisava pegar um peixe, porque eu já sabia que aquele sinal era o pacu. Ele não falou, ele falou de sinal, mas eu sabia que era o pacu, porque ele quer pescar, quer pegar pacu. Então é pacu. Só que não tinha pegado nada. Menos de 5 minutos eu sentado naquela cadeira, puxou a linha. Só que puxou e ele fisgou, né? E eu fui para gritar e falei, não, vou contar com o ovo, né? Vou esperar, vou para ver, porque vai que é outro peixe, né? E ele puxou, e quando eu peguei aquela rede e passei, que eu vi que era o peixe, aquela expressão, por Deus do céu, aquele peso mesmo, eu estava muito pesado, saiu das minhas costas. Aí ele pegou o pacu.
Aí eu já, quando eu peguei o pacu, aí eu já me senti o tal, né? Aí eu, batendo na cota, reverendo, toca aqui, né? Como o motorista fala, yes, yes, yes. Trouxe o peixe, pegou, né? Aí já estava acostumado que tinha que soltar o peixe, soltei, né? Mas eu voltei para minha cadeira, já coloquei o motor atrás, já cruzei o terno também, já fiquei de chefe já, né? Porque já com controle sinal. Ou seja, acabou aquela preocupação minha. Aí, imediatamente, eu escutei os barulhos no barco. As pessoas pegando peixe, os meus amigos pegando peixe. Aí eles fizeram o pampeiro lá, aquela gritaeira, né, que o pacu caía no barco. Eles pegaram 5 pacu em tempo assim porque eles levaram bastante, eles fizeram o sistema do verdadeiro pai também. Eles usaram bastante vara, vai lá, faz espinhel, que nós quer provar para ele que tem peixe, que ele está fazendo errado. E eles vieram com peixe. Figo. Esse figo é da família da figueira. É o que o pacu come, né? É uma fruta que chama ficus, mas lá pra gente fala figo. Mas é selvagem, é natural dessa região. No Rio Perdido também tem bastante. É uma frutinha. E eles vieram, meus amigos já vieram, com os peixes na mão assim, já mostrando, né? Lá tem bastante, né? Aí eu falei, reverendo, um câmbio, ok. Já recolheu, voltou lá. Só que quando ele falou onde que era, ele falou, encosta naquela árvore lá, e lá você vai pegar, lá que nós pegamos. Aí a gente já viu o movimento da água, né? Só, nossa, por que nós não viemos aqui, né? Antes, né? Chegou bem pertinho, né? Aí o verdadeiro pai já falou, não, falou, lá, que o piloteiro falou, né? Vai lá, né? Ali você vai pegar, lá que nós pegamos. Aí ele não queria, não, lá. Aí eu falei, eu não tô nem aí, porque ele já pegou o peixe, já viu que tem peixe, então já era, né? Ele agora que faça do jeito dele. Aí ele colocou lá onde ele queria, mais acima de onde ele estava, aí colocou a âncora, do jeito dele, e já mandou. Agora troca o chumbo, né? Aí começou a jogar. Aí, rapidinho, caía o anzol na água, pegava o peixe. Caía, pegava outro peixe. Aí pegou seis pacu naquele dia. E terminou, já estava na hora de descer, os outros os amigos já falaram, pode ir, agora já. Aí eles já desceram para pegar o peixe para ele também um pouco. E já ali passou, ele era para ficar mais dias ali. Ele terminou a pescaria, saiu, não sei onde foi. Quando ele voltou, totalmente diferente, com a sua bagagem, já com a equipe, nessa época eu tinha L200 naquela caminhonete, com carregado de varas, equipamento. Ali já mudou totalmente, assim, já não era mais aquela pessoa que estava pescando ali por pescar, que até então estava conhecendo ele. Ali começou a providência. Isso foi bem no comecinho final de 2006. E pouco tempo depois, 2006 não, 96, final de 96. Isso. Então na hora. Até 11h30. Hã? Até 11h30. Eu vou mostrando as fotos. Essas varas aqui, acho que tem outras fotos, não sei se já passou. Acho que não. Sobre a questão de organização, né? Tem algumas que aparecem bem. Que no começo era tudo bagunçado, né? Então foi desenvolvendo um jeito para organizar também, né? Um dia o verdadeiro pai entrou no barco e viu, né? Sempre ele falava militar, né? Serviço de militares. Então, eu vou mais passar as fotos porque ainda tem 3 minutos, né? Vou passando bem rápido. Vou ver alguma coisa aqui fazendo sashimi para todos no barco, né? É aquela mesma foto, mas tirada com outra máquina, outro ângulo. Mais uma vez 2 peixes. Esse é o banheiro que ele fala no autobiografia, né? Que ele fala que em Forte Olimpo só tinha um banheiro e só tinha essa caixinha d'água aqui. Inclusive o verdadeiro pai doou uma caixa de 100 mil litros de água para Forte Olimpo, né? Com bomba, com mangueira, com tudo, porque não tinha água encanada. Era 2 mil litros para atender uma população de 4 mil pessoas e tinha a gente que eu falo, mas
as pessoas amantes do verdadeiro Pai foram lá pesquisar como que era, e tinha rato, ninho de rato, né? Era feito com tijolo, né? Aí o verdadeiro Pai doou uma caixa de água com toda a estrutura, com bomba d'água e tudo, até no rio, 100 mil litros de água, porque queria doar mais, mas o barco não suportava para levar. A caixa é grande, né? Aqui está essa coisa sempre o verdadeiro Pai usava para fazer xixi, né? Aqui. Quando ele chegava, já amarrava a meia aqui, tirava a meia, às vezes pendurava o relógio aqui. É o sistema que ele ficava assim, isso já em Forte Olivo, né? Aqui às vezes tirava o peixe, aqui fazendo reunião, não tinha lugar, né? Isso aqui em Forte Olivo, antes da construção do dique ainda. Essa é uma foto que eu vi, eu tirei, porque eu vi 2 sols, né? Aqui já também outro, esse aqui estava aí. Isso aqui com certeza estava jogando carreira, né? Corrida, né? Sempre a gente, o barco da verdadeira mãe, o barco do verdadeiro pai, às vezes competiam um com o outro, né? E quando eu não... deixa eu explicar rapidão. O barco do verdadeiro pai é um modo de expressão, é 1 tonelada mais pesado do que o barco da verdadeira mãe. Então, esse é o do equilíbrio, né, que eu falei, que eu sempre praticava aqui. E às vezes o verdadeiro pai fazia expressão de que queria passar na frente, né? Só que o barco da verdadeira mãe, pilotado por Sr. Futoshi, era muito mais rápido, porque era leve. Esse aqui mostrando para a verdadeira mãe, o verdadeiro pai. Acho que ela queria me atacar aqui. E era muito leve. Então eu queria... não queria perder. Só que como eu vou ganhar um Fusquinha por uma Ferrari, né? Modo de falar em questão de velocidade. Só que eu sabia o jeito que o Futoshi era com o verdadeiro pai, né? Com respeito e obediência, né? Então eu tinha que trapacear. Então às vezes acelerava o barco da verdadeira mãe, e o verdadeiro pai olhava para mim assim, né? Virava a cabeça, olhava, né? E eu ainda mostrava para ele, né? Não vai mais, né? Aí queria acelerar, só que eu pegava o rádio, porque nós comunicava pelo rádio, e várias vezes, Toshi, o verdadeiro pai falou para parar para pescar, e Futoshi nem falava para a verdadeira mãe, porque o verdadeiro pai chamou, né? Futoshi diminuía a velocidade, e ele olhava para trás e eu não parava, e ele olhava assim, e eu, tchau. Aí a verdadeira mãe, por que parou? A verdadeira pai chamou, né? Aí esse era a trapaça, né? Às vezes quando ele já não acreditava mais em mim, e eu pegava o rádio, né? E punha, porque o barulho do motor é muito forte. Stop! Aí fazia stop! Eu via que ele parava o barco, né? Eu acelerava, mas às vezes ele queria arrancar, mas não dava mais tempo. Passava o barco dele. As trapaças, né? Esse é rondoqueiro, para ficar sentado ali, chama para o rondoqueiro, né? Fala, mas estou cuidando do barco, né? Não importa, deixa o barco, esquece o barco. Só que eu tenho problema nas pernas e nas costas, né? Devido a um acidente. Então, quando ficava aqui na frente, realmente era uma tortura. Até que um dia eu falei, olha, se for para ficar encostado na parede, eu fico, senão eu vou fazer no barco. Aí ele falou, mas não importa, você tem que assistir rondoqueiro, não importa se na parede, não tem que estar aqui. Aí melhorou. Isso aqui, dia da... como coração de pai, né? O dia que as gêmeas nasceram, ele foi tradição, né? Não é só do verdadeiro pai, mas é tradição. Ele fazia isso daí com todas as pessoas membros da equipe, que quem tivesse, né? Ele iria fazer, não só comigo, mas quem tivesse ali perto, ele iria fazer a mesma coisa. Oferta, né? Essa tradição ainda trouxe de avião de lá de Forte, na Bilec, levou no Salobra no mesmo dia, né?
Já. Aqui ainda tem uma que a gente morava em Porto Limpo, tá a Márcia lá atrás, a Midian pequenininha. Aqui é a das varas que eu falei, que é organizado. Jardim me fez feliz. Esse terminou risado dele. Não é assim que ele fala? Jardim me fez feliz. Olha, realmente eu queria falar mais, mas por causa do tempo tem que respeitar. Fechado, né?